da Corregedoria Geral do Ministério Público. Artigo 16. O Corregedor-Geral do Ministério Público será eleito pelo Colégio de Procuradores dentre os Procuradores de Justiça para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, observado o mesmo procedimento. Parágrafo único. O Corregedor-Geral do Ministério Público é membro nato do Colégio de Procuradores de Justiça e do Conselho Superior do Ministério Público. Artigo 17. A Corregedoria Geral do Ministério Público é o órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público, incumbindo-lhe, dentre outras atribuições: inciso 1, realizar correições e inspeções; inciso 2, realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça, remetendo relatório reservado ao Colégio de Procuradores de Justiça; inciso 3, propor ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma da lei orgânica, o não vitaliciamento de membro do Ministério Público; inciso 4, fazer recomendações sem caráter vinculativo a órgão de execução; inciso 5, instaurar, de ofício ou por provocação dos demais órgãos da administração superior do Ministério Público, processo disciplinar contra membro da instituição, presidindo e aplicando as sanções administrativas cabíveis, na forma da lei orgânica. Inciso 6. Encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça os processos administrativos disciplinares que, na forma da lei orgânica, incumba a este decidir. Inciso 7. Remeter aos demais órgãos da administração superior do Ministério Público informações necessárias ao desempenho de suas atribuições. Inciso 8. Apresentar ao Procurador-Geral de Justiça, na primeira quinzena de fevereiro, relatório com dados estatísticos sobre as atividades das Procuradorias e Promotorias de Justiça, relativas ao ano anterior. Artigo 18. O Corregedor-Geral do Ministério Público será assessorado por promotores de justiça da mais elevada entrância ou categoria, por ele indicados e designados pelo Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo único. Recusando-se o Procurador-Geral de Justiça a designar os promotores de justiça que lhe foram indicados, o Corregedor-Geral do Ministério Público poderá submeter a indicação à deliberação do Colégio de Procuradores. Seção 5. Das Procuradorias de Justiça. Artigo 19. As Procuradorias de Justiça são órgãos de administração do Ministério Público, com cargos de Procurador de Justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhe forem cometidas pela lei orgânica. Parágrafo 1º. É obrigatória a presença de Procurador de Justiça nas sessões de julgamento dos processos da respectiva Procuradoria de Justiça. Parágrafo 2º. Os Procuradores de Justiça exercerão inspeções permanente dos serviços dos promotores de justiça, nos autos em que oficiem, remetendo seus relatórios à Corregedoria Geral do Ministério Público. Artigo 20. Os procuradores de justiça das Procuradorias de Justiça civis e criminais que oficiem junto ao mesmo tribunal reunir-se-ão para fixar orientações jurídicas, sem caráter vinculativo, encaminhando-as ao Procurador-Geral de Justiça. Artigo 21. A divisão interna dos serviços das Procuradorias de Justiça sujeitar-se-á a critérios objetivos definidos pelo Colégio de Procuradores, que visem a distribuição equitativa dos processos por sorteio, observadas, para esse efeito, as regras de proporcionalidade, especialmente a alternância, fixada em função da natureza, volume e espécie dos feitos. Parágrafo único. A norma deste artigo só não incidirá nas hipóteses em que os procuradores de justiça definam, consensualmente, conforme critérios próprios, a divisão interna dos serviços. Artigo 22. A Procuradoria de Justiça compete na forma da lei orgânica, dentre outras atribuições. Inciso 1. Escolher o procurador de justiça responsável pelos serviços administrativos da Procuradoria. Inciso 2. Propor ao Procurador-Geral de Justiça a escala de férias de seus integrantes. Inciso 3.
solicitar ao Procurador-Geral de Justiça, em caso de licença de Procurador de Justiça ou afastamento de suas funções junto à Procuradoria de Justiça, que convoque promotor de justiça da mais elevada entrância ou categoria para substituí-lo. Seção 6. Das Promotorias de Justiça. Artigo 23. As Promotorias de Justiça são órgãos de administração do Ministério Público, com pelo menos um cargo de promotor de justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhe forem cometidas pela lei orgânica. Parágrafo 1º. As promotorias de justiça deverão ser judiciais ou extrajudiciais, especializadas, gerais ou cumulativas. Parágrafo 2º. As atribuições das promotorias de justiça e dos cargos dos promotores de justiça que a integram serão fixadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça. Parágrafo 3º. A exclusão, inclusão ou outra modificação nas atribuições das promotorias de justiça ou dos cargos dos promotores de justiça que a integram serão efetuadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada por maioria absoluta do Colégio de Procuradores. Artigo 24. O Procurador-Geral de Justiça poderá, com a concordância do promotor de justiça titular, designar outro promotor para funcionar em feito determinado, de atribuição daquele. Capítulo 4. Das funções dos órgãos de execução. Seção 1. Das funções gerais. Artigo 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe ainda ao Ministério Público. Inciso 1. Propuração de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, em face da Constituição Estadual. Inciso 2. Promover a representação de inconstitucionalidade para efeito de intervenção do Estado nos municípios. Inciso 3. Promover privativamente ação penal pública na forma da lei. Inciso 4. Promover o inquérito civil e ação civil pública na forma da lei. Alínea A. Para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e individuais, indisponíveis e homogêneos. A linha B, para anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou do município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem. Inciso 5. Manifestar-se nos processos em que sua presença seja obrigatória por lei, e ainda, sempre que cabível, a intervenção para assegurar o exercício de suas funções institucionais, não importando a fase ou grau de jurisdição em que se encontrem os processos. Inciso 6. Exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que abriguem idosos menores incapazes ou pessoas portadoras de deficiência. Inciso 7. Deliberar sobre a participação em organismos estatais de defesa do meio ambiente, neste compreendido o do trabalho, do consumidor, de política penal e penitenciária e outros afetos à sua área de atuação. Inciso 8. Ingressar em juízo de ofício para responsabilizar os gestores do dinheiro público, condenados por tribunais e conselhos de contas. Inciso 9. Interpor recursos ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo único. É vedado o exercício das funções do Ministério Público a pessoas a ele estranhas, sob pena de nulidade do ato praticado. Artigo 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá: inciso 1. Instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e para instruí-los. Alínea A. Expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei. A linha B, requisitar informações e exames periciais
e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A linha C. Promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a linha anterior. Inciso 2. Requisitar informações e documentos a entidades privadas para instruir procedimentos ou processo em que oficie. Inciso 3. Requisitar a autoridade competente a instauração de sindicância ou procedimento administrativo cabível. Inciso 4. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, observado o disposto no artigo 129, inciso 8 da Constituição Federal, podendo acompanhá-los. Inciso 5. Praticar atos administrativos executórios, de caráter preparatório. Inciso 6. Dar publicidade dos procedimentos administrativos não disciplinares, que instaurar e das medidas adotadas. Inciso 7. Sugerir ao poder competente a edição de normas e a alteração da legislação em vigor, bem como a adoção de medidas propostas destinadas à prevenção e o controle da criminalidade. Inciso 8. Manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo solicitação do juiz da parte ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em causa que justifique a intervenção. Parágrafo 1º. As notificações e requisições previstas neste artigo, quando tiverem como destinatário o governo do Estado, os membros do Poder Legislativo e os desembargadores, serão encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo 2º. O membro do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo. Parágrafo 3º. Serão cumpridas gratuitamente as requisições feitas pelo Ministério Público, as autoridades, órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 4º. A falta ao trabalho em virtude de atendimento à notificação ou requisição não forma do inciso 1, na forma do inciso 1 deste artigo, não autoriza desconto de vencimentos ou salário, considerando-se de efetivo exercício, para todos os efeitos, mediante comprovação escrita do membro do Ministério Público. Parágrafo 5. Toda representação ou petição formulada ao Ministério Público será distribuída entre os membros da instituição que tenham atribuições para apreciá-la, observados os critérios fixados pelo Colégio de Procuradores.